Olá, queridos, queridas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, família. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para continuar essa série de videoaulas, onde nós estamos falando sobre revelação na palavra, na verdade, princípios de revelação na palavra. E hoje nós estamos na sexta aula, aula 6. Aula 6, nós vamos falar sobre o tema, essa aula vai ser as funções do corpo. Nós estamos estudando essa trilogia do homem, né? Porque nós estamos aprendendo pela palavra de Deus e pela experiência, né? Palavra de Deus e pela experiência, nós podemos ver que o homem é esse ser que possui três partes. Então, o homem possui um espírito, o homem é um espírito, o homem possui uma alma e o homem habita em um corpo. E nós queremos falar hoje sobre as funções do corpo. Já falamos em outros vídeos que você possa assistir sobre as funções do espírito, sobre as funções da alma, e vamos dar ênfase nesse vídeo nas funções do nosso corpo. Peço que vocês, se estiverem gostando dos vídeos, dessa série de vídeos, que você possa curtir os vídeos, compartilhar os vídeos, se inscrever nesse canal, que realmente nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Nós não estamos pensando em ganhar nada, não vamos pedir nada para vocês, apenas compartilhar aquilo que nós recebemos de graça. Nós estamos dando de graça nós recebemos, de graça nós estamos transmitindo, amém? Então, a gente sabe que pela palavra e pela experiência nós entendemos e acreditamos que o homem é um espírito, o homem possui uma alma e o homem habita em um corpo. E nós sabemos também que o espírito é a parte que contacta a Deus, o espírito é a parte qual nós temos comunhão com o Senhor no espírito, né? É o elemento que nos dá a consciência de Deus, é o espírito. E a alma é o que? É a parte que nos permite ter contato conosco mesmo, é a parte que nos permite ter consciência de nós mesmos. A alma é o nosso eu, não é isso? É o nosso ego. E, portanto, é o centro da nossa personalidade. O corpo é a parte material, onde nós temos os 5 sentidos, as funções básicas do nosso corpo, é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos, dos sentidos, né? E dos 5 sentidos. Então, como eu havia falado em outras aulas, vamos repetir aqui rapidamente: funções do espírito: intuição, comunhão e consciência, tá? Funções da alma: a alma humana é composta por 3 partes: a mente, que são os seus pensamentos, tá? As emoções, seus sentimentos, e a vontade. Então, mente, vontade e emoções são as 3 funções básicas que compõem a alma humana, tá? Mas nós queremos se apegar nesse momento no corpo. O nosso corpo é o lugar onde moramos neste mundo. Essa é a realidade, é no corpo onde nós moramos neste mundo aqui. Eu queria ler um texto com vocês que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 5 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, ok? Eu vou ler aqui para vocês, que é importante isso aqui, porque vai ser a base desse breve ensino, desse breve princípio sobre as funções do corpo. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, do verso do 1 ao 4, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu celestial. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. 4, verso 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida.
Amém? Então, esse é o texto base, 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. E baseado nesse texto, a gente vê que o nosso corpo é apenas o lugar onde moramos neste mundo. E a função básica do corpo é ter contato com o mundo físico. Essa é a função básica do nosso corpo, ter contato com o mundo físico, ok? O nosso corpo não tem conserto. Essa é interessante isso. O nosso corpo não tem conserto. Talvez alguém pense, o corpo do cristão que nasceu de novo, que vive agora uma vida espiritual, vida no espírito, conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, acha que o corpo dele vai ter conserto? Não, o nosso corpo, essa casa, esse tabernáculo aqui, não tem conserto, não tem como consertar, e nem tem para ele salvação. Nós receberemos, na verdade, de acordo com esse texto e outros textos que eu não vou aqui entrar, mas nós receberemos, na verdade, nós vamos receber outro corpo, um corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado. É o corpo que não tem pecado, que não está maculado pelo pecado, pela queda, pela consequência da queda do primeiro homem, que foi Adão. Então, esse corpo, nós vamos receber outro corpo, um corpo glorificado. No céu, não teremos uma nova alma, mas teremos um novo corpo. Interessante isso. No céu, nós vamos ter a alma não vai ser trocada, vai ser essa alma, esse eu aí, esse eu que é você, que sou eu, sabe? Assim, essa consciência de nós mesmos, vai ser a mesma alma, não vai ter outra alma, mas o nosso corpo vai ser trocado. Nós receberemos um corpo glorificado. O nosso espírito já foi regenerado, certo? No momento em que nós ouvimos a palavra da pregação, o Espírito Santo veio forte no nosso coração, nos convenceu do nosso pecado, nos convenceu da justiça de Deus, nos convenceu da ira de Deus, e ali nós reconhecemos quem nós somos, e os nossos olhos foi ali, as escamas caíram, e nós entendemos ali que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali nós somos o que? O nosso espírito foi o que? Foi regenerado. A nossa alma, então, que é a segunda parte, que é o centro da nossa vida, é o centro, é o cerne, é o nosso eu. A nossa alma, ela está sendo transformada, como foi falado na aula 5, a aula anterior a essa. Se você não assistiu, assista lá, a aula 5. Então a nossa alma está sendo transformada. A transformação não é no espírito. O espírito já está pronto, foi regenerado no momento que nós reconhecemos Cristo, mas a alma está sendo transformada, e o nosso corpo, que nós estamos falando aqui, que é a ênfase dessa aula 6, nós vamos receber vamos receber um corpo glorificado. Esses são os 3 tempos da nossa salvação. Então, assim, quais são os 3 tempos da nossa salvação? Eu fui salvo quando recebi, quando me arrependi, quando confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui salvo. A minha alma está sendo transformada todos os dias, através da comunhão, do buscar a Deus, através da renovação da mente, através da oração, através da intimidade com Deus, através do relacionamento com outros irmãos, através da vida de igreja, da comunidade chamada igreja. Quando eu me relaciono, quando eu contemplo o Senhor, eu estou sendo transformado, a minha alma está sendo transformada. Então eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Serei salvo. Como? Quando eu recebi esse corpo glorificado, é a obra completa. O espírito foi salvo, foi regenerado, a alma foi transformada, e o corpo é um corpo glorificado, é um corpo de luz. Amém? São os 3 tempos da salvação. Mas vamos voltar aqui nas funções do corpo. Nós temos aí algumas funções do corpo. Nós temos a função da sensação, nós temos a função da locomoção, nós temos a função do instinto. Tá? Então aqui nós temos aqui pelo menos 3 funções para compartilhar com os irmãos hoje nessa introdução, nos princípios nos princípios da revelação da palavra, sobre esse tema, as funções do corpo. Então nós vamos falar sobre esses três instintos aí do corpo: função do instinto, função da locomoção e função da sensação. Vamos começar pela função da sensação. A função da sensação é a porta do nosso ser, Ela se constitui nos 5 sentidos do corpo humano. Tudo que entra em nossa alma entra através dos 5 sentidos, ok? Então, tudo que entra no meu corpo entra através da função chamada função da sensação. E tudo que entra na nossa alma entra através da função dos 5 sentidos. Ou seja, através da minha visão, através da minha audição, através do meu olfato, através do meu paladar, entendeu? Do toque. Então, assim, através dos 5 sentidos que as coisas entram na minha alma.
Tá? Outra função, a função da locomoção. O nosso corpo é a parte mais inferior das três funções da alma: mente, vontade, espírito, alma e corpo. Então, o nosso corpo, entre tem o espírito, tem a alma e tem o corpo. O nosso corpo é a parte mais inferior, pois é ela que tem contato com o mundo físico. Olha só, para o corpo é impossível perceber as coisas espirituais. Na minha carne, eu não percebo nada espiritual. É impossível perceber pelo corpo as coisas espirituais, né? Outra função do corpo, a função do instinto. Os instintos são reações inatas do nosso corpo, do corpo que não dependem de comandos da nossa alma. Não depende de um comando, são reações inatas. São reações que em si mesma não são pecaminosas, ok? Entretanto, todavia, contudo, elas são a base da concupiscência da carne, ou seja, elas são a base da cobiça da carne. Deus, quando criou os instintos, Deus criou os instintos, na realidade, os bons instintos, os instintos no princípio eram bons, são bons, quando Deus criou o homem, mas por causa do pecado, após a queda do homem, do pecado, eles foram o quê? Degenerados. E hoje nós precisamos, aqui, você, irmão, irmã, nós precisamos, família, exercer o que? Domínio sobre os nossos instintos. Nós precisamos dominá-los, ok? Há 3 grupos de instinto básico. Então vamos falar aqui sobre 3 grupos de instintos que são básicos. O instinto da sobrevivência, né? São básicos. O instinto de defesa e o instinto sexual. Então, estamos citando aqui apenas 3 instintos básicos 3 grupos de instinto básico: a sobrevivência, a defesa, a sobrevivência de defesa, o instinto de sobrevivência, o instinto de defesa, se defender, que é um instinto, né, se defende, né, e o sexual. Então, o instinto de sobrevivência inclui o quê? Vai incluir o quê? Comer, beber. Deixa eu beber um pouco de água aqui, né? E as necessidades fisiológicas, ir ao banheiro, fazer o número 1, número 2. Então, esse é o instinto de sobrevivência. Comer, eu preciso comer, eu preciso beber água, né? Eu preciso ir ao banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas. O pecado transformou esse instinto natural em glutonaria e bebedice, ou seja, quando a pessoa ela excede, come exacerbadamente, além do que precisa, além do que necessita, é um pecado, é glutonaria. Ou quando ela bebe em excesso, bebedices, entendeu? Então tudo isso vai gerar o quê? O pecado transformou esse instinto natural em pecado. Então você tem o quê? Que controlar, tá bom? Então o instinto de defesa inclui os atos de reflexo, né? De proteção, como se esquivar, se esconder, proteger. Isso é o instinto de defesa, é uma coisa inata ao ser humano, né? O pecado também transformou em brigas. Na realidade, esses instintos foram transformados em briga por conta do pecado. Aí você tem facções que são criadas, né? Grupos, gangues. Aí você tem iras de todos os tipos, iras e todos os tipos de violência. Uma coisa que o pecado transformou o instinto de defesa nessas coisas. O instinto sexual foi corrompido para se transformar em adultério. Às vezes a pessoa tem um instinto sexual, todos nós temos instinto sexual, homem, mulher, né? E aí, isso por conta do pecado, ele foi corrompido e se transformou em adultério. As pessoas não respeitam, quebram sua fidelidade com os seus parceiros ali e adulteram. Aí você tem aqui o pecado sexual, a fornicação, a prostituição, a sodomia, né? E coisas parecidas. Então, foi o que aconteceu. Então, assim, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Essa é a realidade. O nosso corpo precisa ser disciplinado. Eu preciso disciplinar o meu corpo, porque senão eu não consigo expressar a Deus, ok? Então, tudo que é do diabo, que é de Satanás, que é do inimigo, vem de fora para dentro. É um princípio que você precisa guardar. E tudo que é de Deus
vem de dentro para fora, ou seja, do seu espírito, do seu interior, lá do seu interior, vem de dentro para fora. Deus trabalha de dentro para fora, o diabo costuma trabalhar de fora para dentro, né? A ação do maligno sempre segue essa sequência. Vamos lá, a sequência da ação do maligno, qual que é? Primeiro ele chama a sua atenção, desperta a sua atenção, atrai a sua atenção. Depois ele desperta um instinto seu, não é? O seu instinto ele aguça, desperta ele. Depois ele vai produzir em você um desejo, olha só. Aí ele cria a intenção, mexe com a sua vontade, e aí você vai o quê? Entra em ação, olha só. Então ele chama a sua atenção para algo bonito, né? O pecado ele é bonito, né? Quando ele engana, ele tem cor, ele tem aparência. Chama a sua atenção, desperta seu instinto, um desejo de ter, de possuir, de querer, de pegar, de tocar, né? O instinto. Aí ele produz um desejo, aí disso aí ele despertou aquele instinto, você já tem aquele desejo, né? Ah, que legal, é gostoso, é bom, não sei o que, né? E aí vai. Aí cria-se a intenção. Poxa vida, a intenção poderia ser, né? E aí acontece que isso vai te levar à ação. Essa é a ação do maligno, sempre segue essa sequência. Você pode perceber que vai ter essa sequencinha aí. Então, nós temos que disciplinar o nosso corpo, não podemos esquecer. Nós devemos ofertar o nosso corpo a Deus, irmãos, e trazê-lo debaixo de disciplina. Lá em Romanos 12:1, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Romanos capítulo 12, né? Romanos 12:1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí. Então, nós devemos ofertar o nosso corpo a Deus e trazê-lo debaixo de disciplina, ok? Disciplinar, na realidade, não é usar de asceticismo, mas Paulo está dizendo, ele disse que Paulo cita na Bíblia, ele vai falar que ele esmurrava o seu corpo para reduzir o que? A escravidão. Então ele esmurrava o seu corpo, ele resistia às quedas, os desejos carnais, né? E ele esmurrava, ele disciplinava o corpo, trazia disciplina, não é isso? Então assim, irmãos, o nosso corpo e a nossa alma são a parte do nosso ser natural que é chamada de carne no Novo Testamento. Então quando você lê a Bíblia no Novo Testamento, você vai encontrar lá que muitas vezes as referências ao nosso corpo e à nossa alma vai ser chamada de carne, ok? Então toda vez que a Bíblia citar carne, conforme a sua carne, de acordo com os desejos da carne, seguir a vontade da carne, está falando que da sua alma e do seu corpo. O carnal, né, o crente carnal, ele então é aquele que vive no nível do natural. Ele não vive no nível do espiritual, ele vive no nível do natural, ou seja, no nível da alma, né? No nível do corpo. Muitas vezes vemos muitos cristãos, crentes, né? Pessoas tementes a Deus que infelizmente ainda são muito inclinadas aos desejos da carne, aos desejos da alma, e vivem sua vida cristã, vivem sua vida nesse nível, no nível natural, ok? No nível da alma, no nível do corpo. E aí causa muito sofrimento, sofre muito e põe muitos que estão ao seu redor a sofrer e também, consequentemente, causa alguns escândalos aí. Então, irmão, essa foi a aula de hoje. Demorei um pouco mais, mas espero que tenha sido bênção, espero que você seja edificado, espero que o Senhor continue falando contigo, espero que você leia os versículos que foi citado aqui, espero que você tiver alguma dúvida, coloque aí na descrição, coloque aí nos comentários, tá? Se você está gostando dessas aulas, clique aí no sininho de curtir, compartilha com várias pessoas, dá like, transmite para outras pessoas, porque a intenção dessas videoaulas, a intenção desse canal é realmente propagar a palavra de Deus a toda criatura. Pode compartilhar, pode espalhar esse vídeo para quem você quiser, para os seus amigos, familiares, ok? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz e na graça do Eterno. Um abraço.